Olá, graça e paz. Vamos hoje aprender um pouco mais sobre a formação da Bíblia. A palavra Bíblia é significado biblioteca, a coleção de livros, né? A Bíblia é formada em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento 27. Isso eu estou falando da nossa Bíblia, eu estou falando da nossa Bíblia protestante cristã, e temos também a católica, porém não vou entrar no fato porque os livros a mais que tem na católica são livros considerados apócrifos. Porém, o cânon que escolheu os nossos livros, a palavra cânon significa realmente cano ou régua de medir, que foi o método usado para que esses livros entrassem, né, na formação da Bíblia. Então, assim, eu vou me atentar somente na nossa mesmo, tá? Na Bíblia evangélica, tá bom? Então, a Bíblia é composta por 66 livros e tem as divisões, né, Novo e Antigo. Vamos conhecer também como é classificado esses livros, né? A forma que eles foram classificados para que possamos entender melhor quando você ouvir alguém fazer alguma citação e você saber, né, você começa a entender quando foi escrito, para que foi escrito, né? Que contexto está inserido aquele capítulo, aquele versículo. E os livros também, eles são divididos, né? E como é essa divisão desses livros? Então, os 39 livros do Antigo Testamento formam 4 coleções especiais. Os Pentateuco, com 5 livros, histórico, com 12 livros, e os poéticos com 5 livros, e os proféticos com 17 livros. E aí nos proféticos também nós temos profetas maiores e menores, mas isso não quer dizer que essa divisão seja pela importância do profeta, mas sim é classificado pelo tamanho do livro. Os profetas maiores logo tem o livro maior e os profetas menores. É nesse sentido que é dividido em profeta maior e profeta menores. Os Pentateucos, que os judeus o chamam de Torá, é formada por 5 livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra Torá é hebraica e significa a lei. Por isso, esses 5 livros, eles vêm trazendo para nós sobre a lei, vem trazendo mais aquilo que Deus, a palavra de Deus para a humanidade, para o povo de Israel. Então, a palavra Pentateuca grega significa 5 divisores. Então, aí no primeiro livro, né, os primeiros 5 livros, ali é a maneira que Deus se revela, e tudo que ele quis falar ao homem está nesses primeiros livros, que são os livros da lei. Então, sendo a Bíblia é um livro onde Deus se revela para a humanidade, e tudo que ele quis falar ao homem está inserido na Bíblia. Então, tudo aquilo que Deus quis revelar ao seu povo, os judeus, está no Antigo Testamento. Ele é escrito no hebraico, né, que é a palavra original dos judeus, com algumas porções em aramaico. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônica, Neemias e Esther. E os livros poéticos são Jó, Salmos, os Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas classificados como maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os menores, Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Abacuque, Sofonias. O Novo Testamento ele é escrito originalmente na língua grega. E o primeiro livro é Mateus, Marcos, Lucas e João, formando aqui os 4 evangelhos, que na verdade é um evangelho só, escrito de forma por autor diferente. O histórico, que é o Ato dos Apóstolos, né, que vai narrar a história, né, e aí segue com as cartas, né, apostólicas. No caso, começa com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésio, Filipense, Colossense, Tessalonicense, 1 e 2 Tessalonicense, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Apocalipse sendo como revelação. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens em um período aproximadamente 1500 e 1600 anos. Esses livros foram escritos por homens diferentes e vivendo em locais totalmente diferentes. Porém, todos eles foram escritos inspirados por o mesmo autor, que é o Espírito Santo, que foi Deus que deu essa inspiração para que essas pessoas pudessem escrever esses livros. No próximo vídeo eu vou fazer mostrando quem escreveu cada livro, mais ou menos escrito para que público, né? Que povo foi escrito, para você saber o contexto de uma mensagem, para quem foi dirigida, apesar de que a Bíblia ela é um livro que ele é presente na nossa vida até o dia de hoje. Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas no entanto ela é uma palavra que ela está viva e eficaz justamente porque foi escrita, né? É obra do Espírito Santo, então ela é atual, é um livro que está sempre atual e nunca passa. Por isso, uma situação dessa só vai acontecer com algo que foi escrito realmente por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Senão não teria essa eficácia que tem a palavra de Deus. Amém. Até a próxima.